Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como foi importante para mim a prática do Ho'oponopono. No momento difícil que eu estava atravessando pela depressão, na época eu fiquei muito mal, eu tive a depressão apareceu mesmo assim profundamente quando meu pai faleceu em 2019, foi onde eu tive essa queda, né? Eu tive uma queda de tudo, de perspectiva de vida, de saúde, de esperança. Eu perdi trabalho, eu perdi apartamento, eu perdi dinheiro. Então assim, eu tive uma perca muito grande, sabe? Porque tudo foi levando, uma coisa foi levando a outra. Eu perdi a autoestima, eu perdi o interesse da vida. E foi realmente um longo processo que eu tive que aprender a resolver cada probleminha. E foi através também da depressão que foi onde eu comecei eu caí no fim do poço, mas eu também tive coragem de sair do fim do poço. Então esse sair do fim do poço dependeu única e exclusivamente de mim. Eu não tive amparo, eu não tive outras pessoas para me socorrer, eu não tinha dinheiro para arcar profissionais, eu também não tinha conseguido profissionais na área pública na época. Então eu tive que fazer um grande esforço para querer sair. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está no processo depressivo e a gente entende que está passando por esse processo, aceita a doença, a gente dá o próximo passo, que é resolver, é curar, é tratar, sabe? É se cuidar dessa doença. Então foi através do entendimento que eu tive, do reconhecimento que eu tive, de que realmente eu estava com depressão e realmente eu precisava de ajuda, mesmo eu não tendo ajuda do órgão público, mesmo eu não tendo ajuda de um profissional, porque na época eu não tinha condições de pagar, eu ainda assim, eu tive vontade de sair daquele quadro, daquele labirinto que eu me encontrava. E a primeira técnica, né, a primeira prática que eu tive foi a do Ho'oponopono. E quando eu fiz essa prática foi através de uma colega minha que me levou num lugar que fazia limpeza energética. Eu fiz a limpeza energética e o recomendado para mim foi fazer muita prática de Ho'oponopono e ouvir mantras e cantar mantras. Eu tentei fazer isso, mas assim, eu não entendia nada do mantra. Eu estudei um pouquinho, pesquisei na internet o que era Ho'oponopono. Na época eu não tinha internet em casa, eu usava a internet do meu celular. Então, era um momento muito, muito escasso. Então eu tive que realmente trabalhar com aquilo que eu tinha. E quando eu pesquisava sobre o Ho'oponopono e quando eu fazia a prática, eu não sentia que era para mim a prática. Aquela prática eu fazia, mas ela parecia que não entrava, que ela não penetrava dentro de mim. Porque eu estava tão carregada de sentimentos ruins, eu estava tão magoada, tão sensível, tão sofrida, tão deprimida que eu não conseguia ver a luz do fim do túnel. Eu realmente cheguei num estado que eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver a luz no fim do túnel. Eu sempre fui uma pessoa de acreditar, eu sempre tive fé, mas eu perdi a minha fé nesse momento. No período que eu estava passando pela depressão. Eu não tinha fé na vida, eu não tinha fé em mim, eu não tinha fé em nada. Eu simplesmente estava esperando os meus dias passarem. E era uma dor, gente, é uma angústia. Só quem passa ou quem conhece alguém que passa pelo processo de depressão sabe exatamente como é difícil, como é doloroso. Por quê? A gente volta a falar novamente das rejeições, das mágoas, dos traumas, do viver do passado, do querer alguma coisa do passado que não tem, né? Que não tem mais. E essa resistência, sabe? De você carregar essas dores, elas só levam a gente à doença. Elas não levam a gente para outro lugar, elas só levam a gente para a doença. E quando eu comecei a fazer a prática do Ho'oponopono, eu fazia a prática do Ho'oponopono antigo, eu não lembro agora o nome do psiquiatra que fez essa prática lá no Havaí. Eu sei mais ou menos da história, né, que eu estudei,
Eu não sei se ele é psiquiatra ou se ele é um psicólogo, que aderiu essa prática numa clínica no Havaí, de pessoas com problemas mentais, e ele conseguiu, através dessa prática, ajudar muitas pessoas. E a prática, né, do Ho'oponopono, que é uma oração original que tem a repetição do sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu falava essas palavras, mas essas palavras elas pareciam assim que elas não ressoavam dentro de mim. Era uma coisa assim que eu cheguei a repetir essas frases com o Japamala, né, contando aqui com o Japamala, que é um fio de contas que você vai contando, tem 108 contas. E mesmo que eu contasse, né, fazia a prática com o Japamala, eu ainda não conseguia limpar, parecia que não fazia efeito dentro de mim, mas assim, tudo leva um tempo, gente. A gente, quando tá passando pelo processo depressivo, e principalmente quando a gente tá num estado em que realmente a gente não acredita em nada, que a gente não quer mais nada, que a dor tá insuportável, que tá difícil de carregar, que tá difícil de suportar, a gente fazendo essas práticas, a gente não acredita nessas práticas, nenhuma prática, a gente não acredita na prática, a gente não acredita na alimentação, a gente não acredita no exercício físico, a gente não acredita em nada, a gente não acredita que nada disso vai mudar a nossa vida. A gente não acredita que a gente pode melhorar, que a gente pode viver, que a gente pode superar, passar por cima, que a gente pode se curar da depressão, que a gente pode sair do quadro depressivo, a gente não acredita. No momento que a gente está passando por esse processo de depressão, a gente perde totalmente a fé. Mas eu queria sair desse estado de dor que eu estava. Então eu comecei a fazer as práticas do Japamala, mas mesmo assim parecia que aquelas palavras não entravam, que não fazia efeito. Mas eu fazia todo dia por mim. Na verdade eu não fazia por mim, eu fazia todo dia. Eu lembro que um dia eu marquei nome de pessoas e eu comecei a fazer por essas pessoas. Mas quando eu tive um entendimento, que foi através de um vídeo que eu assisti aqui no YouTube com a maravilhosa Beth Russo, ela ensina a fazer, ela tem um ensinamento muito profundo sobre a prática do Ho'oponopono. E quando ela falou assim que a gente tem que fazer, nos vídeos dela ela fala que a gente tem que fazer o Ho'oponopono pra nós. Aí eu comecei a praticar então fazendo pra mim. Nossa, gente, quando eu comecei a fazer essa prática pra mim, era como se eu começasse a ter alguma movimentação diferente, alguma reação diferente dentro de mim. Olha, gente, o ânimo. Era como se tivesse alguma manifestação, alguma coisa acontecendo dentro de mim que eu não sabia explicar. E aí então eu fazia todo dia pra mim, todo dia pra mim, todo dia pra mim, todo dia pra mim, todo dia, todos os dias. De manhã, antes de sair da cama, eu fazia pra mim. Só que assim, a gente aprende por repetição. Tudo na vida a gente aprende por repetição. E quanto mais eu repetia, né, a prática do Ho'oponopono, eu sentia que alguma coisa estava acontecendo dentro de mim, era como se fosse uma limpeza, sabe? Era como se houvesse uma limpeza energética, uma limpeza dentro de mim, uma limpeza nos meus pensamentos, uma limpeza... E tinha dias, gente, que era pesado. Tinha dias que eu fazia a prática, Juliana, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Quando eu comecei a falar e eu comecei a ouvir o que eu estava falando, isso batia em mim com tanta força que foi aí que eu comecei a mudar a minha mentalidade. Foi aí que eu comecei a tirar o pensamento de morte e colocar o pensamento de vida. Sabe? Tirar o pensamento do sedentarismo e começar a pensar na saúde.
tirar a doença e colocar a saúde, sabe? Eu fui começando, foi através dessa prática que foi me abrindo um entendimento maravilhoso, e aí eu fui me associando às outras práticas, mas eu me abri, gente, eu me abri, eu quis mudar a minha história, eu quis resolver isso, eu quis realmente mudar. E se você não consegue fazer isso sozinho, se através de práticas, se através de outras terapias que existem, você não conseguir sozinho, por favor, peça ajuda. Você é importante, você é muito especial, você é amado, você é amada, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Não fique muito tempo na dor, na angústia, no sofrimento. Busque por ajuda. Busque por ajuda. Se porventura você não tiver um profissional que você tem, né, que pague, que você tenha condições de pagar, ou se você não tenha condições de ir num posto, né, num órgão público, se você não conseguir, busque na internet, porque na internet tem pessoas, psicólogos, psiquiatras que podem te ajudar. Se abra para o novo, se abra para ser feliz, se abra para a vida. Vida, 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 vida. É isso que eu desejo para você, vida e muitas realizações, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!